Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu trago ele para vocês para a gente fazer uma revisão, tá? Para o trabalho e também para a avaliação. Ou seja, é um apanhado de todos os conteúdos que a gente já viu desde lá do início das aulas, tá? Até os conteúdos mais recentes. E eu vou fazer uma breve revisão tratando desses tópicos, tá? Desses conteúdos para ajudar vocês aí no trabalho e também para ajudar vocês na avaliação, porque a avaliação ela vai estar bem em cima das listas que eu já passei e também do trabalho. Então, a gente começa com o primeiro conteúdo, que é a distância entre dois pontos. São 3 casos. Esse aqui é o primeiro caso, quando a gente tem que o x do ponto A é igual ao x do ponto B, e aí a gente fica aqui com esse segmento AB, que ele é paralelo ao eixo Y, que é o eixo aqui na vertical, e assim a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos, fazendo aqui o módulo, e aí a gente vai pegar o Y de B menos o Y de A aqui embaixo, porque a gente quer descobrir justamente esse comprimento. Então, vamos fazer o y de b menos o y de a dentro de um módulo. Temos a segunda situação, que aqui a gente vai ter já o y de a igual ao y de b. Ou seja, vocês vão ter aí 2 pontos marcados no plano cartesiano e o segmento que é gerado entre esses 2 pontos, ele é paralelo ao eixo x, que é o eixo aqui na horizontal. E aí, vocês vão fazer xb menos xa, também dentro aqui de um módulo, tá? Para esse valor ficar positivo, caso seja necessário. E essa é a nossa segunda situação, tá? A primeira, quando o segmento é paralelo ao eixo y, e aí a gente vai ter o y de b menos o y de a, né? Aqui, ó, a ponta dessa extremidade menos a do ponto A. E na segunda situação, quando o segmento formado por esses 2 pontos é paralelo ao eixo x, a gente vai ter o x de b menos o x de a. Aí temos a terceira situação, que é quando esse segmento ele nem é paralelo a y e nem é paralelo ao eixo x, né? Quando ele forma aqui uma diagonal, ele tem uma certa inclinação. Então, nessa situação aqui, por exemplo, temos o ponto B de coordenadas 5 e 0, né? X vale 5 e y 0, já que o ponto está em cima do eixo x. Já o ponto A, o valor de x para ele é 0 e o valor de y aqui é 4, tá? Para a gente calcular aqui o segmento AB, né, a distância entre A e B, a gente já vai fazer de um jeito diferente. A gente vai ter que usar essa fórmula aqui para calcular essa distância. Então, pegando o exemplo dado anteriormente, substituindo na fórmula, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o x de um, no caso aqui o b, menos o x do outro, que no caso aqui é 0, aqui, ó, dentro de parêntese, e eleva ao quadrado, mais o y do ponto B, que é 0, menos o y do ponto A, que é 4, ó, também dentro de parêntese, eleva ao quadrado. Então, resolvendo aqui, a gente vai ficar com 36 mais 16, tá? Porque aqui, ó, 0 menos 4 vai ficar menos 4. Quando eleva ao quadrado, a gente vai ter um 16 positivo, né? Menos vezes menos vai ficar mais. Então, a distância, né, entre esses 2 pontos é igual à raiz quadrada de 52. Então, a fórmula que vocês vão utilizar quando o segmento entre os 2 pontos dados forma uma certa inclinação é essa daqui. É o x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto dentro de parêntese e eleva ao quadrado, mais o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto dentro de parêntese e eleva ao quadrado. Ah, mas se eu quiser fazer o x aqui de b primeiro e depois o x de a, isso dá um valor negativo. Tudo bem, porque tanto faz se vai dar positivo ou negativo, quando você elevar ao quadrado, o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, aí temos as três situações aí para a gente calcular a distância entre 2 pontos.
também vai ser cobrado o ponto médio e a mediana. Já aqui temos um exemplo de um segmento aqui qualquer, tá? Que esse primeiro ponto temos um XA e um YA, e aqui na segunda extremidade temos um XB e um YB. Então, o ponto médio é exatamente o ponto que vai dividir esse segmento ao meio, certo? E aí, o que eu quero com isso é que vocês determinem as coordenadas desse ponto médio. Como assim? Eu vou querer que vocês me digam quem é o X e quem é o Y desse ponto médio, como está aqui. Como que eu vou determinar esse XM aqui e como que eu vou determinar esse YM? Então, vai ser por essa formulazinha aqui que a gente também já estudou bastante. Ora, se é o ponto médio, então eu vou ter o quê? Ó, o x de B, né, mais o x de A, ou vice-versa, né, o x de A mais o x de B, como está aqui na fórmula, dividido por 2. E esse resultado vai ser justamente o xm. Para eu saber o ym, eu vou fazer da mesma maneira. Eu vou somar o YA mais o YB, ou vice-versa, tanto faz, e dividir por 2, como está aqui na fórmula. E isso vai me gerar o YM, tá? Então, é com essa fórmula, fazendo desse jeito, que vocês vão ter as coordenadas, a coordenada do ponto médio, tá? De um segmento aí qualquer dado na questão. Já referente à mediana, né? Que de um triângulo qualquer, eu vou dar aí um triângulo para vocês, eu vou pedir para vocês calcularem a mediana dele. Ora, uma das extremidades dessa mediana, como eu estou indicando aqui, é o ponto médio desse segmento aqui, ó, seguindo aqui o cursor. É o ponto médio desse segmento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular justamente as coordenadas desse ponto médio aqui, onde está o cursor indicando. O segundo passo é usar a fórmula da distância, tá? Da terceira situação, que é essa daqui, para me calcular a distância entre esse ponto médio aqui, que eu já sei as coordenadas, e o vértice oposto a ele, que no caso aqui é o ponto P, tá? Por exemplo. Então, quando eu pedir a mediana, vocês vão ter que calcular o ponto médio indicado, né, aqui da base, e depois calcular a distância desse ponto ao vértice oposto a ele, que no caso aqui é o ponto P. Aí depois vamos falar sobre a condição de alinhamento de pontos, tá? Então, dado 3 pontos, como que eu vou saber que esses 3 pontos estão alinhados? Ou seja, que estão na mesma reta, né? Sobre a mesma reta. Vai ser por esse determinantezinho aqui, que também não é novidade, vocês já viram. E aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Pega as coordenadas do primeiro ponto dado, coloca aqui, ó, nessa primeira linha. Depois vai para o segundo ponto dado, substitui aqui na segunda linha, vai para o terceiro ponto, substitui também. Ou como vocês podem ver também de uma outra forma, na primeira coluna vocês colocam só os valores de x na ordem dos pontos dados, tá? Então, aqui o primeiro valor de x é do primeiro ponto, o segundo valor de x é do segundo ponto e o terceiro valor de x é do terceiro ponto. A mesma coisa faz e na mesma ordem a coluna dos y. Coloco o do primeiro ponto, depois o do segundo, depois o do terceiro, na ordem. E depois fecha, completando aí com a coluna de uns. Então, vocês vão fazer isso daqui e para dizer que eles estão alinhados, esse determinante tem que ser igual a 0. Então, como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer aqui o produto dessa primeira diagonal principal aqui, tá? E vai ficar x vezes y1 vezes 1, ou só x vezes y1. Pronto, primeira coisa que vocês fazem. Qual é a segunda? Vocês olham aqui para essa segunda diagonal que está em vermelho, ó. Aí faz o produto x1 vezes y2 e vem para a ponta e multiplica com esse 1 aqui. Então, ó, a gente fica com esse resultado. Mas, por fim, vem aqui, ó, desce para o x2 e multiplica com essa outra diagonalzinha aqui em cima, ó.
o y vezes 1. Então, fica x2 vezes y, tá? Então, essa é a primeira parte desse processo. A segunda, a gente vai fazer exatamente o mesmo, porém no sentido contrário. Ó, como está aqui. Essa daqui vai ser a minha diagonal principal agora, porque eu estou trocando aqui o sentido. E aí, eu vou fazer o produto. 1 vezes y1 vezes x2, como está aqui. Depois, ó, eu passo para a próxima. 1 vezes y2 vezes x, e está aqui o resultado. E, por fim, eu venho para o que sobrou, o 1 aqui na ponta, aí sobe aqui de novo, ó, o y vezes o x1, como está aqui. Aí, lembra do detalhe de colocar dentro de parênteses um menos aqui fora. Por que isso? Porque eu preciso trocar o sinal desses valores que estão aqui dentro, tá? Então, faz desse jeitinho aqui. Aí, juntando todo mundo, a gente fica com isso daqui, e isso tem que ser igual a 0, certo? Se no final aqui de resolver tudo ficar igual a 0, então eles são alinhados. Se der diferente de 0, então eles não estão sobre a mesma reta, né? O que significa que eles vão formar aí um triângulozinho, tá? Eles não vão estar aí alinhados. Já falando da equação geral da reta, que também não é novidade para vocês, é conteúdo aí de primeiro ano, que também se estende para o segundo ano, e a gente está recapitulando, trazendo ele agora um pouquinho no capítulo 2. Então, aqui, né, a definiçãozinha do que é a equação geral da reta, que a gente também já viu isso. E aí, a novidade é que vocês podem encontrar a equação geral dessa reta se vocês tiverem apenas 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque pelo axioma a gente tem que, por 2 pontos, se passa aí uma única reta, tá? Então, por isso que com 2 pontos vocês conseguem encontrar a equação geral dela e utilizando o quê? O determinante. Ah, mas a gente estava usando com 3 pontos. Eu posso fazer agora com 2 pontos? Não vai dar errado isso? Não, podem fazer tranquilamente, tá? Ah, mas o que é que eu vou fazer? Pronto, nesse primeiro x, né, nessa primeira linha que seria do primeiro ponto dado, que seria do A, por exemplo, você só coloca o x e um y. Você não precisa substituir valor nenhum. É só x aqui e o y aqui. Agora, na segunda linha, você coloca o primeiro ponto e na terceira linha você coloca o terceiro ponto. Ou da segunda maneira de ver isso, né? Na primeira coluna, que é só os valores de x, esse primeiro aqui você coloca só o x e substitui o x do primeiro ponto e o x do segundo ponto. Na segunda coluna, você coloca o primeiro y aqui, só um y, não tem que substituir valor nenhum. Você vai colocar só aqui o segundo, que é do primeiro ponto dado, e esse terceiro, que é do segundo ponto dado, e completa com uma coluna de uns, aqui a terceira coluna, certo? E aí faz exatamente o mesmo processo que a gente acabou de ver. Faz sem medo, não se preocupa, porque antes eram 3 pontos e agora só tem 2 pontos. Não tem problema nenhum. É o mesmo procedimento e no final vocês vão ter aí uma equação, que é a equação geral da reta, passando aqui no caso por B e por C. Já a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, a gente vai abordar ela de 2 maneiras diferentes. A gente pode encontrar ela por meio da equação geral. Então, dada a equação geral, vocês só têm que substituir o valor de y. Ou seja, vocês têm que isolar o valor de y. Ou seja, né, o que não depende aí do y, vocês passam para um lado da igualdade, como está aqui. E o número que estiver multiplicando y, caso tenha, vocês passam dividindo. Do jeito que está aqui, ó, menos a sobre b vezes x e menos c sobre b. Então, dada uma equação geral, você consegue extrair dela a equação reduzida, isolando o y. Ou no primeiro lado da igualdade, ou no segundo lado da igualdade, tanto faz, tá? Mas vocês conseguem fazer isso. E aqui está só reescrevendo ele um pouquinho melhor, né? Mais bonitinho, a gente fica com y igual a m,
que é o coeficiente angular, tá? Já que é um outro ponto aí do conteúdo que foi trabalhado. Então, ele é importantíssimo, tá? O coeficiente angular, o número que multiplica x, mais n, tá? Que é o coeficiente linear. Então, o que foi feito aqui? Como que daqui veio para cá? É a mesma coisa de eu dizer que m é igual a menos a sobre b. E aqui é a mesma coisa de eu dizer que n é igual a menos c sobre b, certo? Então, agora vamos falar do bendito coeficiente angular. O coeficiente angular, ou declividade de uma reta, ele é o número m, né, definido pela tangente do ângulo de inclinação de R. Então, é a tangente do ângulo que é formado entre a reta e o eixo x, tá? Sempre. Então, aqui, ó, reescrevendo aqui um pouquinho, né? O m, como eu tinha dito, ele é igual a menos a sobre b, tá? E aqui, um exemplo gráfico, né, para a gente visualizar. Digamos que aqui tá em vermelho, seja o ângulo formado, né, o ângulo alfa. Estou chamando de alfa, mas pode ser um ângulo beta, tanto faz. O ângulo formado entre o eixo x e a reta, que no caso está aqui em vermelho, certo? Então, aqui, ó, observem que temos um ponto B, tá? As coordenadas dele aqui, ó, xb e yb. Temos aqui um terceiro ponto, tá? Que é um ponto C, que a primeira coordenada dele, que é o valor de x, ele é igual ao do xb, tá? E o y dele é igual a 0. E temos aqui o ponto A, né? Que o valor de x dele é esse xa aqui, e o valor de y dele é 0, tá? Que é como se fosse o pontinho aqui só em cima do eixo x, que é a mesma coisa aqui no ponto C, tá? Como se fosse só um pontinho aqui no eixo x, e aí o valor de valor de y para ambos é 0. Então, como que eu vou calcular a tangente desse ângulo? Reparem, pessoal, que isso daqui, ó, A, B e C, é um triângulo e é um triângulo retângulo sempre, certo? Porque esse lado aqui, ó, BC, ele é paralelo ao eixo Y. Então, ele é, de fato, um triângulo retângulo. Então, nesse caso, a gente tem que calcular o cateto oposto ao ângulo aqui alfa em vermelho sobre o cateto adjacente. Ora, quem é aí o cateto oposto? É esse lado BC, como está aqui. E o cateto adjacente é esse lado CA, ou AC, tanto faz, né? Como está aqui. Então, vai ser quem? Esse YB menos o YA, que vai estar aqui embaixo, mas no caso o YA é 0, tá? E o XB, que é esse lado aqui, menos o XA, e de fato a gente tem aqui um valorzinho para ele, tá? Então, é isso. É a tangente do ângulo, então vai ser sempre cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Aqui é uma outra forma da gente visualizar a mesma coisa e chegar no mesmo resultado, certo? Ó, aqui é a mesma reta, com a mesma inclinação, mas olhando ela aqui de um jeitinho diferente, eu poderia fazer o cálculo, por exemplo, se tivesse dado esse ponto B em cima da reta e tivesse dado esse ponto A também em cima da reta, por exemplo. Então, eu iria conseguir construir aqui também esse ponto C. Eu iria construir, né, esse segundo triângulo. E esse segundo triângulo ele é exatamente semelhante ao triângulo grandão, né, que é esse maior. E eu poderia também calcular a tangente desse ângulo aqui, que a gente já sabe que ele é semelhante. Já que os dois triângulos são semelhantes, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui embaixo, que se refere ao triângulo maior.
Então, se eles têm a mesma medida, para mim calcular a tangente dele, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou calcular a distância de B a C sobre C a A, tá? Como tá aqui. YB menos YA e XB menos o XA, tá? Da mesma forma, vai dar exatamente o mesmo valor, certo? E temos aqui, já chegando pertinho do final, as retas paralelas, né? Como que eu digo que duas retas são paralelas? Bem, para vocês falarem, né, demonstrarem que duas retas são paralelas, primeiro, vocês precisam da equação reduzida, tá? Dessas duas retas. É importante, é fundamental que vocês tenham. Por quê? Porque a partir delas vai ficar mais fácil da gente ver se esses ângulos são iguais. Por quê? Porque eu só digo que duas retas são paralelas se o coeficiente angular ou o ângulo, né, que elas têm são iguais. Se o coeficiente angular delas são iguais, então elas são paralelas. Mas para isso, para ficar fácil a gente ver isso, é preciso que vocês tenham a equação reduzida da primeira reta e vocês tenham a equação reduzida da segunda reta. Do jeitinho que está aqui, ó, o y sozinho, tá? Em um dos lados da igualdade, do mesmo jeito aqui, ó, o y sozinho em um dos lados da igualdade. É preciso que esteja exatamente nesse formato. Por quê? Porque o coeficiente angular é o que está multiplicando x. Então, você olha aqui, ó, M1 é o coeficiente angular da reta R. M2 é o coeficiente angular da reta S. Se eles forem iguais, então são paralelos. Então, tanto no trabalho quanto na avaliação, vai ter uma questãozinha lá que vocês vão ter a equação, né, as equações das retas, e aí ou já vai estar no formato de reduzida, ou vai ser preciso que vocês coloquem nesse formato, mas aí vocês vão apenas precisar observar, identificar primeiro, né, o coeficiente angular delas e observar se são iguais. Se forem, pronto, é paralelo. Por fim, a gente também aí trabalhou as retas perpendiculares e ela está sendo cobrada no trabalho e também vai ser cobrada na avaliação. Já nas retas perpendiculares, vocês também precisam da equação reduzida da primeira reta e da equação reduzida da segunda reta, tá? Do jeito que está aqui. A diferença é que você vai pegar o coeficiente angular da primeira, olhar o coeficiente angular da segunda e ver se o produto, né, ou a multiplicação delas é igual a menos 1. Se for igual a menos 1, então são perpendiculares, tá? Se não for nenhuma e nem outra, a gente diz que elas são concorrentes, certo? Então, também existe um outro caso, né, que caiu aí nas atividades, é que ela pode ser uma paralela coincidente ou simplesmente serem retas coincidentes. Ora, o que são retas coincidentes? Como o nome sugere, elas vão ter exatamente o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, tá? Esses valores aqui vão ser iguais. Coeficiente linear, lembrando, é o número que não depende de x, ou que não está sendo aí junto, né, multiplicado aí por x, tá? Como tá aqui, ó, o N1 sozinho, não tem x aqui multiplicando ele. Então, ele é o coeficiente linear dessa equação reduzida. O N2 aqui, também não tem nenhum x multiplicando ele, então ele é o coeficiente linear da reta S. Ele pode ser igual a zero? Pode ser igual a zero também, certo? Não tem problema nenhum, acontece isso também. Então, pessoal, eu encerro aqui esse vídeo de revisão.
O que eu sempre digo para vocês, se tiverem dúvidas, me perguntem. Vocês têm aí o meu número no grupo, então vocês podem me mandar mensagem à vontade, não precisam se envergonhar, né? Ou, sei lá, entrem em contato, tá? É importante demais eu saber aí se vocês estão conseguindo entender. Eu preciso desse feedback. Se vocês estão entendendo, se estão entendendo, ok. Se não estão entendendo, me passem isso, tá? Pra gente conseguir aí ver o que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação, ok? Então é isso. Eu desejo um bom trabalho para vocês. Dúvidas, me procurem. E uma boa avaliação também na próxima semana, ok? Tchau!